Nós vamos continuar com as nossas entrevistas relacionadas ao novo coronavírus. Então, a gente está esperando aqui o professor Alfredo Gomes entrar. Inicialmente, professor Alfredo, eu gostaria que o senhor falasse das ações que a universidade tem feito neste enfrentamento. O senhor pode até dividir tanto as ações de extensão e depois as de pesquisa. Em primeiro lugar, Vitória, é importante destacar que a Universidade Federal de Pernambuco, em conjunto com as demais universidades do Estado e com os IFs, decidimos de forma coletiva a paralisação das nossas atividades presenciais a partir do dia 16. Quase 2 meses, não é isso? 2 meses completará agora no dia 16. Nós iniciamos ali, logo no início, a busca de parcerias e colaborações junto à sociedade e às autoridades públicas e também às empresas privadas, para podermos fazer ações de enfrentamento à Covid. Construímos parcerias com o Ministério da Educação, que aportou 12 milhões de reais para um projeto que submetemos ao MEC. Fizemos parceria também com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público Federal, com a Prefeitura de Recife, assim também parcerias com o governo do Estado. Essas parcerias permitem-nos, portanto, realizar atividades de teste do Covid, assim como pesquisas para compreender melhor o fenômeno do Covid e também ações de extensão. Nós realizamos a compra de insumos e reagentes e vamos ter condições de realizar, nos próximos 2 meses e um pouquinho aí, 30 mil exames dentro da Universidade Federal. Esses exames são totalmente gratuitos e serão destinados às instituições do Estado de Pernambuco, particularmente o governo do Estado e seus hospitais, a Prefeitura do Recife também e seus hospitais, assim como também ao Hospital das Clínicas. O segundo foi a questão de pesquisa. Nós destinamos 1 milhão de reais dos recursos, portanto, adquiridos junto às instituições para a realização de pesquisa. Isso implica estudos do sequenciamento genético, do comportamento do novo coronavírus, assim como destinamos, por meio de um edital que foi coordenado pela Propesc, um valor de 1 milhão para outros tipos de pesquisa, que envolvem, por exemplo, o impacto socioeconômico nas comunidades, entre outras pesquisas que foram apresentadas junto a um comitê coordenado pela Propesc, tem um conjunto de ações educativas coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura que vem sendo realizadas. Especialmente, eu não vou mencionar aqui todas, mas eu vou tocar em uma delas, que se trata do NUTES, que é um núcleo de teleatendimento baseado lá no Hospital das Clínicas. Fizemos um aporte importante de recursos do NUTES, para que ele possa fazer a teleatendimento às pessoas que entram em contato por meio de ligação telefônica, e eles, médicos e outros profissionais da área de saúde especializados, fazem, portanto, as orientações e os devidos encaminhamentos. Também estamos fazendo a produção de álcool, fazer agradecimento às parcerias que fazemos com várias usinas, que doaram muito álcool para a gente, e esse álcool tem sido importante porque nós fizemos, portanto, a produção de álcool 70. Esse álcool 70, ele é distribuído para hospitais, mas também para a nossa comunidade, aqui para os estudantes das casas, nós já repassamos, para a questão das vigilância. Certo. Professor, muito tem se falado nesse momento, e até saiu matéria na imprensa, mostrando a quantidade de pesquisas que as universidades públicas estão fazendo relativas ao novo coronavírus. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também dessa importância desse trabalho de pesquisa das universidades públicas. As universidades públicas, especialmente as estaduais, federais e municipais, são universidades que têm uma grande, digamos assim, contribuição ao desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico, cultural, social, científico, tecnológico e humano. Nesse momento, especialmente, as universidades têm se associado, feito parcerias, para fortalecer projetos de pesquisas específicos, no que concerne, portanto, a estudos na área do vírus, infectologia,
dentre outras ações, produção de oxímetro, produção de outros tipos de equipamento que possa, obviamente, dar uma contribuição. Nós não apenas fazemos boa pesquisa, mas fazemos uma pesquisa de relevância que tem um impacto junto à população de maneira geral. A universidade hoje, ela tem que ser perpetuada, né, pelas novas gerações que estão se formando, né, com grande qualificação, para poder continuar a pesquisa de qualidade, continuar fazendo análises críticas sobre a sociedade de maneira geral, e assim a gente possa, portanto, digamos assim, persistir com essa atividade fundamental que é a pesquisa, a formação, a extensão e o ensino das universidades públicas brasileiras. Tem uma série de questões aqui colocadas pelos estudantes, professor, em relação à volta às aulas. Alguns se referem e perguntam por que não volta às aulas em EAD, e também as voltas às aulas presenciais. Eu gostaria que o senhor falasse as duas coisas. Essa questão é muito pertinente, né, e tem sido objeto de nossa preocupação e das nossas discussões dentro da universidade, tanto com estudantes, mas também com professores e professoras, e também com os técnicos e técnicas, né. A gente parte primeiro de um contexto geral. Nós estamos em um quadro de muita imprevisibilidade em função da pandemia, né. Nós não sabemos dizer, né, como é que as coisas vão acontecer daqui a 2 meses, 3 meses e assim sucessivamente. Isso faz com que possamos fazer um debate sobre a questão da EAD, sobre a questão das aulas, o retorno, de maneira geral. Mas assim, nós da universidade temos clareza das condições socioeconômicas, materiais e familiares dos nossos estudantes. E nós não podemos tomar uma medida, né, sem propor ações que permitam, portanto, o retorno em condições, digamos assim, adequadas para isso. Então, não está na nossa pauta, no presente momento, né, a discussão sobre o retorno das atividades presenciais e também da questão da EAD na graduação. 35% dos nossos estudantes, né, pertencem a famílias que têm um salário mínimo e meio de renda per capita. Isso significa que são pessoas que não têm condições de ter os equipamentos necessários, tipo, portanto, um computador, tablet, ou mesmo um smartphone. Você tem que reunir os equipamentos, reunir o pacote de dados para você fazer isso. Uma determinada residência, uma determinada casa, que permita com que as pessoas tenham o espaço adequado para fazer o estudo. Então, nós estamos discutindo a matéria, mas no contexto atual isso não é possível de realizar, retornando às atividades em EAD para a graduação. Temos, no entanto, discutido algumas questões referentes a TCC, e pode, portanto, quem está com TCC pronto pode fazer a defesa para concluir seu curso, e temos estudado outras medidas que permitem, portanto, flexibilizar umas determinadas ações, mas a volta às aulas não está ainda na nossa agenda de forma definitiva. Fizemos articulações também com o Ministério da Educação, pedindo apoio do ponto de vista de recursos para comprar equipamentos e também pacote de dados. Estamos também conversando, né, com as empresas telefônicas, de maneira geral, para a gente ver se constrói uma parceria nesse sentido. Aprovamos no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na sexta-feira passada, uma resolução que autoriza os programas de pós-graduação a retornar às atividades de ensino, pesquisa, extensão, etc., apenas e tão somente de forma remota na pós-graduação estrito sensu. Os programas podem ou não aderir aos termos da resolução. Isso não é uma medida obrigatória e automática para todo mundo, é uma medida, portanto, facultativa. Os programas devem discutir nos seus respectivos colegiados e está garantido lá, por exemplo, que o estudante pode cancelar a qualquer momento uma matrícula que faça. Dado o contexto de pandemia que vivemos, esse é um momento também de natureza pedagógica, nós estamos aprendendo com esse momento, né? Nós temos muito mais perguntas do que respostas dentro desse contexto. Professor Alfredo, vamos então ao assunto que os alunos estão levantando bastante
a questão da assistência estudantil. Eu vou começar pelo RU, né? O RU, o contrato da empresa, ela finalizou isso no último dia 18 de março, certo? Nós implementamos naquele período ali 784 auxílios emergenciais Covid, e fizemos reuniões com as representações estudantis, né, com o DCE, com as casas e também com outros grupos, né. Dessas rodadas de diálogo, resultou, portanto, numa decisão nossa de implementar mais 1.410 bolsas, né, ou auxílios Covid, tá certo? Esses auxílios, eles são destinados especialmente aos estudantes que frequentavam o RU, numa média, né, de 18 utilizações mês. Como eu tinha dito, o RU fechou no dia 16, mas antes disso, 16 de abril, nós já vimos realizando o processo licitatório, tá certo? Então, assim, uma empresa ganhou, e aí nós agora estamos fazendo as tratativas para poder, portanto, fazer a contratação. Nós não podemos fazer a contratação no período, portanto, de pandemia, uma vez, né, que as condições de funcionamento dos restaurantes, de maneira geral, são muito restritivas. Então, nós vamos manter, por quanto durar o processo de pandemia, os auxílios aos nossos estudantes, e vamos estudar, obviamente, junto com a empresa, para preparar o restaurante universitário, né, para a fase posterior a esse processo. Queremos também destacar, Vitória, que nós mantemos, né, um total de 5.583 auxílios e bolsas. Ao lado dessas que foram implementadas em abril e que está sendo implementada agora em maio, nós mantemos também, dentro desse processo, né, mais 154 bolsas do PIBIC, mantemos também bolsas de extensão, 174 bolsas de extensão, mantemos bolsa de apoio acadêmico, 253, e também bolsa de desenvolvimento profissional, no total, 714, né? Quando nós somamos o conjunto das bolsas e auxílios, né, que envolve a assistência estudantil e bolsas das diversas pró-reitorias e unidades, né, a universidade chega a mais ou menos 11.500 unidades, né, na graduação. Isso não envolve as bolsas de pós-graduação, envolve bolsas para estudantes também estrangeiros, outros apoios e assim sucessivamente. Estamos, obviamente, preocupados com a situação de empobrecimento das famílias brasileiras de maneira geral, e isso repercute também nas famílias dos estudantes das nossas universidades. Precisamos, né, pressionar o governo federal para que medidas relativas à proteção social por parte do Estado amplie-se e seja continuada ao longo de um período bem maior, para que os nossos estudantes, obviamente, as famílias, né, as classes populares, né, não agrave a sua condição social. Então, é necessário. A universidade, obviamente, tem um papel importante nisso, mas nós temos limites orçamentários, né? Já deixamos claros que os recursos da universidade, portanto, ele não é um recurso que a gente pode simplesmente sair criando e aplicando. Isso depende do recurso do PNAES, do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o qual, portanto, esse ano especialmente, ele teve uma configuração nova dentro da lei orçamentária. Nós recebemos 60% desses recursos, os outros 40% ainda estão para ser aprovado pelo Congresso Nacional, porque esses recursos estão classificados como recursos condicionados ou supervisionados, então depende ainda da aprovação. Além disso, tivemos ações de extensão, temos um programa específico que foi pensado só para isso, né? É um programa formado por 36 estudantes em condição de vulnerabilidade, participarão recebendo bolsas. Esses estudantes estarão sob a coordenação da PROAS para desenvolver as seguintes ações. Primeiro,
ter um estudo das condições mais amplas de vulnerabilidade sociais deles e das famílias de todos os nossos estudantes. Segundo, a gente está pedindo doações, né, à sociedade de maneira geral, do ponto de vista de alimentos não perecíveis, e também pedindo doações em termos de recursos financeiros para que a gente faça uma política mais consistente. Isso está sendo realizado por meio da FAD. Existe, portanto, um sistema na FAD em que a pessoa pode destinar a sua doação, não importa o valor, né, e também articular outros tipos de doação para que nós possamos ampliar as ações de apoio aos nossos e às nossas estudantes dentro da Universidade Federal de Pernambuco. São perguntas que fazem recorrentemente. Eles querem saber se este semestre pode ser cancelado e a questão em relação ao segundo semestre, como é que ele fica? Nós, na verdade, suspendemos, né, as atividades presenciais do semestre. Nós não podemos suspender e cancelar um semestre, né? Na verdade, o semestre ele poderá ser deslocado para um prazo posterior, mas será o semestre 2020.1 que será realizado. Para nossos estudantes, os seus vínculos, né, do ponto de vista da integralização, do ponto de vista do recurso que recebemos do Ministério da Educação, né, o semestre tem que ser mantido. No entanto, ele será deslocado do ponto de vista do momento em que vai ser realizado durante o ano. Então, a segunda entrada, no caso, ela será também, digamos assim, empurrada mais para frente. Como o primeiro semestre 2020.1 será, né, da mesma forma 2020.2 ele também descerá um pouquinho. E aí nós temos experiências nessa situação. No momento mais oportuno nós vamos rediscutir o calendário e refazer esse calendário, né, para apresentar para a comunidade e, obviamente, aprovar dentro dos conselhos e retornar essas atividades, né? A questão da pergunta sobre se chamará novos estudantes, né, classificados no SESU, etc. Sim, né, nós estamos aguardando o retorno das atividades, nós vamos verificar, né, a PROACAD verifica, né, se há as vagas à disposição. Em tendo vaga à disposição nos cursos, imediatamente nós iniciamos uma nova chamada, que isso acontece geralmente até o segundo semestre, todos os anos, né? Então haverá também essa possibilidade ainda. É claro que o quadro de excepcionalidade que estamos vivendo faz com que as coisas fiquem suspensas no momento. Olha, teve uma pergunta aqui se é possível EAD para a aplicação. Eu vou dizer o seguinte, nós teremos uma reunião com o Colégio de Aplicação amanhã de manhã. E nós vamos, portanto, abordar essas questões. Aí eu fico devendo a resposta para quem perguntou, mas é uma matéria que certamente... A pessoa se refere, professor, principalmente aos terceiranistas, por conta do Enem. Isso, exatamente. Essa questão nós devemos dar a resposta o mais breve possível, né? Inclusive, assim, nosso posicionamento, junto com as demais universidades aqui do Estado, foi por solicitar, né, ao Ministério da Educação o adiamento da realização do Enem, né? Nós achamos que nós temos que trabalhar um pouco nessa perspectiva, porque é preciso dilatar o prazo e avaliar essa questão. Então, nós soltamos uma nota, o consórcio Universitas PE, em que pedimos, né, na verdade, nos posicionamos favoravelmente à expansão desse prazo, que é uma preocupação com os novos estudantes também que vamos receber, que são do terceiro ano e assim sucessivamente. Então, na terça-feira, teremos uma reunião com o Colégio de Aplicação, na quinta-feira, com o Colégio de Aplicação, para discutir essa matéria, dentre outras preocupações do colégio. E uma outra pergunta em relação ao contrato dos professores substitutos. Nós mantivemos os contratos dos professores substitutos, né, de todos aqueles que estavam, portanto, em vigor, tá certo? Estamos, nós, assim, em função do momento que vivemos, nós não podemos simplesmente deixar de dar a assistência devida também aos nossos professores substitutos, muitos dos quais tiveram que sair de outros contratos, de outros empregos, para vir trabalhar na Universidade Federal, e dessa forma nós decidimos
pela manutenção, portanto, dos contratos com os professores substitutos, né, que estão em vigor, certo? Em relação à contratação, essa é uma questão que nós estamos analisando. Pelo nosso banco de professor equivalente, nós podemos contratar, né, e já contratamos alguns antes desse processo, 120 professores autorizados pelo Ministério da Educação. Fizemos várias contratações, entrou no processo de pandemia e aí criou um vácuo do ponto de vista da justificativa do porquê você contratar. Então, nós estamos retomando o debate sobre isso, analisando cada uma dessas condições para a gente colocar na perspectiva das atividades para poder, então, tomar as medidas nesse sentido, né? Da mesma forma, em relação à contratação do pessoal técnico administrativo. Também foi criado um vácuo, nós estamos analisando as situações. Fizemos algumas contratações antes do processo de pandemia, mas agora nós precisamos, portanto, reavaliar essa situação e temos feito avaliações com a Progep, né, para poder fazer os encaminhamentos nesse processo. Nós vamos fazer as contratações, estamos conversando com as chefias e também com as coordenações de curso. A questão básica aí é o momento em que a gente vai fazer isso. Como é que está o funcionamento da UFPE? O que é que funciona em loco e o que é que está? Eu acho que a maior parte remotamente, não é isso? Como está a universidade? A universidade não parou. Parou as atividades presenciais, sobretudo de graduação, né? E de pós-graduação num determinado momento, e a gente já retomou, portanto, por meio dessa autorização, a possibilidade de voltar à pós-graduação às atividades de ensino também, né? Mas, de maneira geral, nós temos trabalhado muito na universidade, né? Os nossos técnicos e professores estão trabalhando remotamente. Nós também aprovamos uma resolução de trabalho remoto, para, portanto, garantir as condições e permitir com que todos ficassem protegidos, né, nesse contexto mais amplo, nacionalmente falando, né, para realizar suas atividades em casa. Né? É em casa que nós devemos estar no momento, gente. A melhor forma da gente contribuir para o enfrentamento da Covid no momento e não sobrecarregar os nossos hospitais e UTIs é ficando em casa. E nesse momento, a partir do momento em que o governo do Estado decretou um novo momento desse processo, medidas muito mais rígidas do ponto de vista do isolamento social a partir de sábado, né? Então, nós vamos fazer ainda mais uma restrição. Tudo que era presencial, a gente agora vai ter que ter autorizações específicas para continuar com essas atividades. Professor, alguns perguntam da publicação da lista, eu creio que isso aí é no site da PROAS, que ela irá publicar a lista dos estudantes, à medida que eles começarem a receber esse auxílio, que é o auxílio da Covid, que é um número a mais de estudantes que vai receber, não é isso? Nós vamos fazer a publicação, é importante, eu acho que fazer a publicação de todos que vão receber, né? Para que a gente dê a maior transparência possível ao processo, né? E isso deve acontecer tão logo que inicie o processo de pagamento aí, que a gente está prevendo, espero que aconteça, né, a partir de quinta-feira, né? E isso vai, então, tendo seguimento aí quinta, sexta e dá prosseguimento na próxima semana. Eu agradeço, deixo um espaço, o senhor fique à vontade para suas palavras de encerramento e esse espaço aqui está à disposição. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade que, assim, para divulgar, né, que nós estamos lançando um edital para melhoria e fortalecimento dos laboratórios de ensino da universidade. Destinamos R$1 milhão, né, para esses laboratórios. Está sendo um trabalho coordenado pela PROACAD, então o edital já foi lançado, está, portanto, no ar, né, esperando, obviamente, as submissões. Nesse edital, inclusive, é aberta ao colégio de aplicação também aplicar para fortalecer seus laboratórios, né? Isso é uma medida ampla dentro da universidade. Também destacar que estamos com um edital da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, no valor de R$600 mil, para apoiar projetos de extensão de maneira geral, né? Ações de extensão relativa à Covid já têm sido apoiadas num valor de R$1 milhão, e nós estamos acrescentando a isso um edital específico
né, para a questão da extensão. Eu estou chamando a atenção dessas questões, né, porque ela é importante do ponto de vista de dizer a universidade continua funcionando, né? Estamos trabalhando também na formulação do edital PIBIC, né? Esse edital PIBIC, ele deverá ser lançado oportunamente, terá algumas características diferentes, ele vai compreender medidas, né, para também incluir as unidades do interior, né, Caruaru e Cave, de forma diferenciada dentro dele, assim como seus estudantes. Isso é fundamental, né? E temos pensado em todos esses editais a gente introduzir medidas, né, que possam fortalecer, né, os estudantes que têm diferentes graus de vulnerabilidade socioeconômica dentro desse processo, né? Nós vamos, inclusive, esse ano, estamos ampliando as bolsas PIBICs com recursos próprios da universidade, né? Vocês sabem que o recurso, na verdade, são recursos que vêm destinados a algumas ações, né? E, dentre essas ações, nós estamos colocando um aporte para ver se a gente sai das atuais 154 bolsas de PIBIC para 200 bolsas. Essas outras são recursos da universidade que nós queremos, portanto, ampliar nesse processo. E gostaria, Vitória, de finalizar fazendo um agradecimento, né? Porque hoje é o dia do pessoal de enfermagem, das enfermeiras. Isso. Né? Dia da enfermeiros e enfermeiras. Isso. Importante, né? Tem sido pessoas que têm mostrado um compromisso profundo, né, com a saúde pública de maneira geral, e em defesa do Sistema Único de Saúde. Estão empenhados com esse processo de maneira geral no Estado, no Brasil, e também no nosso Hospital das Clínicas, né, que também faz parte do plano de contingência do Estado. Então, estamos também querendo agradecer, né, a todos que estão dentro do HC, do nosso hospital, que tem feito um trabalho muito importante nesse contexto. Sempre fez, né, fazendo pesquisa, ensino, extensão, informação, mas está fazendo a diferença também no momento. Então, a todos que fazem o HC, um abraço e um forte agradecimento da universidade. Em nome dos nossos professores, dos nossos técnicos e estudantes, queremos deixar o nosso profundo agradecimento. Gente, muito obrigada. Até quinta-feira com a nova live. Obrigado, professor. Obrigado a todos e a todas. Tchau.